Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, e versículo de número 20 ao 26, que vai nos dizer assim: Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse: Manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: Por que vais a ele hoje? Não é dia da festa da lua nova, nem sábado. Ela disse: Não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: Guia e anda. Não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus, ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: Eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: Vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: Tudo bem. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Eu vim aqui hoje falar sobre a sabedoria dessa mulher. Uma mulher que tinha equilíbrio, domínio próprio e sabedoria. Uma mulher que sabia, irmãos, que ela não poderia abrir, externar, contar o problema dela para todo mundo. Nós precisamos ter o equilíbrio que a sunamita ela tinha. Era uma mulher de fé, era uma mulher de confiança, que não abriu o problema que ela estava enfrentando para todo mundo. Que dor essa mulher estava sentindo. A Bíblia nos diz que o filho dela morreu, irmãos, sobre os joelhos dela. Ela viu seu filho desfalecendo, ela viu ele morrendo, mas a Bíblia diz que ela pega o menino morto e ela o coloca sobre a cama do homem de Deus. Ela coloca o menino sobre a cama do profeta e fecha a porta. O que é que você tem feito com os teus problemas, com as lutas que você tem enfrentado, com as dores que você tem vivido, com as rejeições, com as calúnias? Você tem feito o quê? Você tem contado para todo mundo? Ou você tem colocado diante do altar de Deus de porta fechada? Tem guerras, tem problemas, tem lutas que a gente só vai vencer de porta fechada. Não adianta nós querermos desabafar com pessoas que não estão prontas para ouvir e nem mesmo para resolver o nosso problema. Sabe qual é o nosso grande problema? É querermos externar para quem não pode resolver o que estamos passando, o que estamos enfrentando. É querermos contar para as pessoas, para podermos desabafar aquilo que não é para ser dito, aquilo que não é para ser contado. Tem coisas que é segredo, tem lutas que você enfrenta que não é para todo mundo ficar sabendo, assim te diz o Senhor. Tem lutas que é você e Deus, Deus e você. Tem problemas, meu irmão e minha irmã, que você enfrenta, que você tem que ter a maturidade e o equilíbrio de entender. Não é todo mundo que pode saber. E eu preciso aprender a guardar. E eu preciso aprender a deixar decandarasturabaia no altar de Deus. Para que Ele venha resolver. Para que Ele venha trazer a resposta. Para que Ele venha fazer algo acontecer. Porque, irmãos, tem problemas na minha e na sua vida que só Deus pode resolver. E eu estou conversando com homens e com mulheres aqui que Deus está dizendo: coloca diante do meu altar o que você está passando. Porque às vezes a gente acaba desabafando com quem não é para desabafar. Às vezes a gente acaba contando para pessoas que não é para a gente contar. Imagina comigo, a sunamita, contando para o marido dela que o filho estava morto. Certamente ele ia dizer: mulher, se conforme. Se contente, morreu, acabou. Vamos enterrar, vamos preparar as coisas aqui para sepultar o menino. Irmãos, tem coisas que não dá pra gente contar, nem mesmo para quem está ao nosso lado. Tem coisas que é segredo entre a gente e Deus, Deus e a gente.
Essa mulher teve sabedoria, ela fechou a porta, ela não se desesperou. Eu não sei o que você está enfrentando, mas Deus diz para você hoje, não se desespera, não se desespera, não se desespera, confia. Declare comigo, eu vou confiar e o meu Deus vai trazer a resposta que eu preciso. Eu vou confiar e o meu Deus vai trazer a resposta que eu preciso. Ela fecha a porta e a Bíblia nos diz que ela sai. Fala com o seu marido e ela pede para que um dos moços seja mandado com ela e uma jumenta também para que ela possa ir até o profeta. E o marido dela não entende o pedido dela, porque tem horas, meu irmão e minha irmã, que as pessoas não vão entender o nosso posicionamento. E mesmo que as pessoas não entendam, nós precisamos continuar nos posicionando da forma que Deus nos chamou para nos posicionarmos por fé. Mas, irmã, ninguém está me entendendo. Pois é, a Sunamita passou por isso aqui, o marido dela não estava entendendo nada. E tem horas que quem está ao nosso lado não vai entender nada. Mas nós temos que andar por fé. Tem horas que os irmãos da igreja, os da tua rua, os da empresa, não vão entender, os da parentela, os da família, mas você tem que se posicionar por fé. Foi isso que a Sunamita fez. Ela foi até o homem de Deus sem contar nada pra ninguém. Com certeza ela tinha um propósito no seu coração. Eu só vou externar esse problema para o profeta. Eu só vou externar este problema para quem pode resolver. Hoje Deus diz para você, pare de ficar gastando suas forças, de ficar contando para quem não deve os seus problemas. Tenha um propósito com Deus. Conte somente para quem pode resolver, que é o teu Deus, que é o nosso Deus. Ele tem solução para o teu problema. Eu não sei o que você está passando, o que você está enfrentando, mas eu quero lhe dizer uma coisa. Deus, o nosso Deus, o Deus que resolveu o problema da Sunamita, ele vai resolver o teu problema. Só confie nele, só coloque diante do altar dele. Está faltando alimento? Conte para Deus. Tá precisando de uma quantia para pagar um boleto? Conte para Deus. Tá precisando de uma cura? Conte para Deus. Teu filho tá te dando problema? Conte para Deus. O teu esposo não está bem, teu casamento não está bem, tua família não está bem? Conte para Deus. Você precisa aprender a contar as coisas para Deus, irmãos. Eu sei que tem horas que a gente tem vontade de desabafar com algumas pessoas, que a gente tem vontade de contar, só que a gente tem que saber o que pode ser dito e o que não pode. Porque às vezes nem mesmo quem a gente ama, nem mesmo quem nos ama vai compreender os propósitos de Deus, vai compreender o que Deus tem para fazer na nossa vida. Essa mulher não externa para ninguém o que ela estava enfrentando. E hoje Deus diz para você, não saia externando, não saia contando em outra coisa. Às vezes você confia em alguém e esse alguém confia em outro alguém, confia em outro alguém. Daqui a pouco tá todo mundo sabendo do seu problema. Daqui a pouco até mesmo pessoas que não são para saber do teu problema estão sabendo. Decanda aramante o derrasto. Daqui a pouco os teus inimigos, eles estão sendo alimentados com informações de processo que você está enfrentando que não era para ninguém saber. Mas por quê? Porque você mesmo contou. Porque você mesmo falou para alguém que falou para alguém que falou para alguém que chegou no ouvido do teu inimigo. Que chegou no ouvido de pessoas que estavam desejando ver a tua destruição. Quantas pessoas nos cercam, irmãos, e ficam ali, querendo saber informações da nossa vida, ficam ali querendo saber da derrota, ficam ali torcendo para que tudo dê errado. Hoje Deus diz para você, não alimente esse tipo de pessoa, confie somente em Deus, confie o que você está passando, a luta que você está enfrentando ao Deus dos céus, porque Ele tem solução para a tua vida, Ele tem resposta para você. A morte havia chegado na casa da Sunamita, mas a sabedoria dela fez com que essa informação não viesse ali, irmãos, a estourar diante de todos, para que todo mundo ali ficasse sabendo. Não, foi algo que ficou restrito entre Deus e ela e Deus. Tem coisas que é entre você e Deus, Deus e você. E quando você tem essa sabedoria, muita coisa é evitada. Declare comigo, eu vou ter sabedoria e eu vou evitar conversações. Eu vou ter sabedoria e eu vou evitar conversações. Pois é, quando você tem sabedoria, os teus inimigos não têm informações sobre sua vida e conversações não saem com seu nome. Às vezes, irmãos, as pessoas sabem do que não é para elas saberem por causa da gente mesmo. Quando tá triste, posta. Quando compra uma coisa, posta. Quando tá faltando alguma coisa, posta. Quando está passando por um problema, conta. E Deus está dizendo, cuidado. Não externe aquilo que não é para ser externado. Tem coisas que é para ser colocada no altar. Eu vou repetir para você entender.
Não externe aquilo que não é para ser externado. Tem coisas que é para ser colocada no altar. Tem coisas que é para ser colocada diante de Deus. Tem coisas que é para Deus resolver na minha e na sua vida. Não adianta nós queremos entender, nós queremos resolver, nós queremos fazer da nossa forma. Não, tem coisas que não dá para entender, tem coisas que não dá pra gente fazer, tem coisas que não dá pra gente resolver e nós temos que confiar que Deus fará por nós. Esta mulher, ela foi até o homem de Deus. Só que no meio do caminho, o homem de Deus, ele falou com Geazi. E ele disse a ele assim: eis a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo? Com teu marido, com o menino? Ou seja, vai lá e pergunta para ela o que aconteceu. Geazi vai. Conforme o profeta havia mandado, ele foi. E a Bíblia diz que quando ele pergunta, ela responde: tudo bem. Ô irmãos, nós sabemos que na casa da sunamita as coisas não estavam nada bem. Irmã, ela mentiu. Não, ela profetizou. Ela profetizou que tudo estava bem. Muitas vezes você vai ter que profetizar diante de algumas pessoas que só querem informações da tua vida. Não podem resolver, mas querem saber como estão as coisas. Sabe aquele parente, aquela parente? Aquele irmão, aquela irmã, aquele vizinho, aquela vizinha, aquele colega de trabalho que só te procura para saber da tua vida. E aí, como é que tá o filho? E aí, como é que tá o marido? E aí, como é que tá aqueles exames que você tá fazendo? Vai tudo bem. Comece a dizer que vai tudo bem. Comece a profetizar mesmo que não esteja bem. Não alimente pessoas que não merecem saber das informações da sua vida, com o que você está passando. Não alimente pessoas que não podem te ajudar. Geazi não poderia ajudar a sunamita diante do que ela estava enfrentando. Aí tem gente que não pode te ajudar. Saiba de uma coisa, tem gente que não vai nem orar por você. Isso mesmo, eu sei que é doloroso, mas é uma realidade. Tem gente que diz assim: eu tô orando por você, mas é mentira. Tem gente que diz assim: vou orar por você, mas não ora. Mas Deus, meu irmão e minha irmã, quando nós colocamos diante do altar dele, ele traz a resposta. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Filho está lá rogando diante do Pai, pedindo pela minha vida e pela tua. O Espírito Santo está intercedendo, decandarasto, levando a nossa petição até mesmo quando a gente não consegue nem falar, porque ele sabe interpretar lágrimas. E é ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo que você tem que contar os seus problemas. Hoje Deus, ele diz pra você: tem muita gente querendo saber como é que tá tudo na tua casa, como é que está tudo na tua família, no teu casamento, pra sair falando. Você vai começar a dizer: vai tudo bem, vai tudo bem. Ah, na sua casa só vive tudo bem, graças a Deus, vai tudo bem. Quando você determina, quando você profetiza, as coisas acontecem. Todo oribiancho de candaramancho de rasto ficou bem. Por que que tudo ficou bem? A Bíblia vai nos deixar bem claro. Porque essa mulher confiou. Essa mulher foi até quem poderia resolver. E hoje Deus diz para você: vá até quem pode resolver. Vá até quem pode fazer. Eu, o Senhor, estou determinando a sua vitória. Quando você lança palavras de bênção, quando você coloca diante do altar do Senhor, tudo é transformado. Hoje Deus diz para você: eu vou mudar por completo sua história. Eu vou fazer o impossível acontecer. Foi o nosso Deus que agiu na história da sunamita. Por quê? Porque ela confiou. Ela creu que tudo ficaria bem. Eu não sei o que você está passando, mas Deus diz para você: tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Não se precipite contando, falando. Eu sei que às vezes, quando estamos vivendo momentos de dor, de desespero, a gente quer contar. Mas quantas coisas você já contou que não era para você ter contado e hoje já está resolvido o problema, Deus já fez, aconteceu o milagre e hoje você se arrepende de ter contado? Pois é. Então pense nesses momentos em que você contou e não deveria ter contado. Pense nesses momentos que você falou e não deveria ter falado e não fale agora.
Eu não sei o que você está enfrentando, mas Deus está dizendo, coloque no meu altar. Conte para mim, porque eu tenho resposta para você. E eu não contarei para ninguém o que você está enfrentando. Nós servimos a um Deus, irmãos, que Ele traz a resposta para a nossa vida e Ele não conta para ninguém aquilo que estamos enfrentando. Às vezes, nós estamos ali nos abrindo, contando para algumas pessoas e as pessoas saem espalhando. Saem falando do nosso problema e até mesmo nos julgando, nos criticando. Imagina comigo se a sunamita conta para os outros, para os servos, para o seu esposo, e ali começasse a se espalhar pela cidade que o filho dela havia morrido. Quantas pessoas iriam julgar, iriam criticar, dizendo ela deve estar em pecado, ela deve ter feito algo. É porque as pessoas, elas são más. A língua das pessoas, o julgamento é terrível. E hoje Deus diz para você, tem muita gente que procura uma brecha para te julgar, para te apontar, por isso guarde o segredo. Esconda, é isso mesmo, diga que tudo está bem, irmã, eu posso fazer isso? Pode. Não só pode, como deve, não alimente pessoas que não são para saber da tua vida. Não conte informações da tua história. Quer desabafar? Entra no teu quarto, fecha a porta. Conte para Deus o que você está vivendo. Conte para Deus as suas lutas, pois Ele tem resposta. Ele tem solução para a tua causa. Ele tem sim milagre para você. O filho da sunamita, ele voltou a viver. Hoje Deus diz para você, vai voltar a ter vida. Hoje Deus diz para você, vai voltar a ter alegria. Deus, Ele vai restaurar completamente a sua história. Declare comigo, eu creio que Deus vai restaurar completamente a minha história. Eu creio que Deus vai restaurar completamente a minha história. Hoje Deus, Ele diz para você, farei o impossível acontecer e glorificarei o meu nome na tua vida, na tua história. O menino voltou a viver. Porque Deus, Ele fez o milagre acontecer e assim é na sua vida. Vai voltar a ter vida, silencie, só confie. Vai voltar a ter vida, só descanse. Vai voltar a ter vida. Só foque naquele que te chamou. Declare comigo, eu vou focar naquele que me chamou e vai ter vida na minha história. Eu vou focar naquele que me chamou e vai ter vida na minha história. A sunamita, ela focou no Deus de Israel. Por isso ela foi até o profeta. Hoje Deus diz para você, foque naquele que te chamou, naquele que tem uma obra na tua vida, pois certamente Ele vai glorificar o nome dele na tua história. Não conte para ninguém o que você está passando. Comece a dizer que vai tudo bem e a tua história vai mudar em nome de Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida e você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio, Pai, que tudo já está bem. Eu creio no teu milagre, eu creio na tua resposta, Deus. Eu creio, Pai, que o Senhor é um Deus que faz o impossível acontecer. Mesmo quando tudo parece perdido, a sunamita confiou. A sunamita acreditou, Pai, que o Senhor tinha uma resposta para ela. Por isso, ela colocou o problema dela diante do teu altar. Ela não saiu contando para todo mundo que o teu filho, a tua filha tenha maturidade, tenha equilíbrio para não sair falando, não sair contando os problemas para todo mundo, pois o Senhor é que tem a solução. Que eles entrem no quarto, feche a porta e coloque diante do teu altar o que eles estão enfrentando, pois certamente o Senhor trará a solução e o teu nome será glorificado. Deus, eu creio que o Senhor tem resposta. Deus, eu creio que o Senhor tem testemunho. Deus, eu creio que o Senhor tem milagre. Eu creio que da mesma forma que o Senhor agiu na história da mulher sunamita, o Senhor está agindo na história do teu filho, na história da tua filha, e o teu nome será glorificado. Pai, que os teus filhos entendam que é tempo de silenciar, colocando somente no teu altar, não contando para as pessoas o que eles estão enfrentando, mas profetizando que tudo está bem e o Senhor vai fazer milagres e o teu nome será glorificado. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar sepultura, desfazer laços, setas, retaliações, dados inflamados, obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai, Deus
dando direção. A vida é história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles. Uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação. Para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem que tudo seja para honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor. Segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor os corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço, meu Senhor, te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Hoje Deus diz para você que da mesma forma que Ele esteve com a Sunamita, Ele está contigo. Comece a lançar palavras de bênção, dizendo vai tudo bem. O seu cenário vai mudar. O nome do Senhor será glorificado na tua história, como foi na história dessa mulher. Ela profetizou, ela teve equilíbrio, domínio próprio, e ela colocou diante daquele que poderia resolver o problema dela, a causa dela. Coloque diante do Senhor dos Exércitos. O véu já se rasgou e hoje você tem livre acesso para falar com Deus. Coloque no altar de Deus o que você precisa, quais são suas petições, seus problemas, porque com certeza Ele vai trazer soluções para a tua história. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém e comece a dizer a partir de hoje, vai tudo bem, Deus mudará a tua história. Que Deus te abençoe.